Quais são os benefícios da naturopatia? Se você não me conhece, eu sou Fernanda e aqui eu te ensino a dominar a naturopatia para você promover eficácia de verdade nas aplicações, viver com propósito e mais prosperidade financeira, ainda que seja do absoluto zero ou se você já estiver no extremo avançado e sem precisar de nenhum investimento, nem em espaço e nem em materiais. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo todos os conteúdos e vídeos e deixe um joinha nesse vídeo para disseminar a naturopatia para o maior número de pessoas possível. E bom, quais são os benefícios da naturopatia? Tem muita gente que acha que os benefícios são só para o campo emocional, a nível das emoções, então para ajudar a dormir melhor, parar com os pensamentos, ajudar questões de ansiedade, estresse. Já outras pessoas acham que tem só relação com o nível espiritual mesmo, com o campo energético dos chakras e tudo mais. Outras pessoas já entendem que tem atuação no campo físico, mas acham que só serve ali para tomar um chazinho, para melhorar a digestão, acham que é uma coisa mais assim suave, apenas complementar, como muita gente diz ainda. E afinal, quais são os benefícios? Será que dá pra gente colocar nos dedos? Não tem como você numerar os benefícios, porque tudo isso que eu falei, todos esses campos, a naturopatia vai agir. Então, pensa comigo que se a gente selecionar itens da naturopatia com ação analgésica para dor, com ação anti-inflamatória para inflamações, antimicrobiana, então fungicida, antibacteriano, antiviral, a gente vai agir no corpo físico também. Então uma série de propriedades terapêuticas a depender do item que você selecionar da naturopatia, sempre se baseando na metodologia integrativa, ou seja, da gente olhar o ser integralmente e integrar esse poder total das plantas para uma atuação mais abrangente, mais vasta, mais efetiva. Então dessa forma a gente já atinge aí o corpo físico, da matéria mesmo, né? Tudo isso que eu falei de dor a gente sente no físico, no corpo mesmo, inflamações, tudo isso acontece neste campo. Também no campo emocional, a gente fazendo seleções de plantas, de itens da naturopatia com atividade ansiolítica, então para diminuir ali as atividades do sistema nervoso, acalmar, suprimir o sistema nervoso, situações de ansiedade, estresse, nervosismo, síndrome do pânico, por exemplo, ataques de nervoso, ataques de ansiedade também. Agora, se a gente quiser trazer esse estímulo, também é possível com plantas e itens mais estimulantes, energizantes, para aquelas questões de apatia, para questões de histeria mental, então quando precisa de um estímulo, depressão que deixa a pessoa muito apática, por exemplo, a gente pode trabalhar o emocional de diversas formas, a depender então dos itens que você selecionar para o ciclo de tratamento, para aquela aplicação, seja pessoal, seja de pessoas da sua família ou de clientes, caso você esteja atuando profissionalmente ou queira atuar dessa forma também. E no campo sutil, obviamente, que é um campo muito esquecido pelas práticas convencionais, a gente vai atuar então, porque tudo isso da natureza tem uma energia vital muito grande. Os florais, por exemplo, tem ali a sua frequência vibracional, agem de forma vibracional, então não é algo que a gente consegue ver, enxergar a olho nu, só é mais o corpo físico que a gente consegue ver. As emoções também não dá pra você, isso aqui é só ansiedade, ó, ela tá desse jeito, ela tá oscilando desse jeito. Não dá pra gente medir o desequilíbrio dos chakras, né? Colocar o cliente lá num raio-x, por exemplo, e medir esse chakra tá girando errado aqui, não tá bom, então vamos usar essa planta. Não dá, não é visto a olho nu, até por isso que essas práticas esquecem tudo isso, mas na naturopatia é possível. Então veja como não dá para numerar, não dá para nomear quais são especificamente os benefícios, vai muito além. Agora a gente pode falar que não é só quando um sintoma ou uma questão já está emergente que a gente pode atuar com a naturopatia. Por exemplo, ela pode também ser usada e ter seus benefícios de forma preventiva, como método preventivo. Eu uso muito, costumo indicar para mulheres, por exemplo, que a gente sabe quando na TPM, ou seja, na tensão pré-menstrual, ali naquele período, todo mês que as mulheres passam, tem ali oscilação emocional, tem questões físicas também, então dores no corpo, dor na lombar, uma apatia ou tristeza, enfim, mexe muito com os nossos hormônios, consequentemente com as emoções, e o campo sutil também fica num maior desequilíbrio, e a gente pode dessa forma usar a naturopatia como forma preventiva, indicar dessa maneira também. Você não vai tomar um remédio para dor sem estar com dor, certo?
pelo menos não é comum disso acontecer, nem deveria estar sendo feito. Algumas pessoas provavelmente fazem isso, né? De, deixa eu já tomar para não me dar dor de cabeça quando eu for dar aquela palestra, por exemplo. Deixa eu já tomar um remédio para dor no estômago porque eu vou comer besteira. Tem gente que faz isso, não é o mais indicado, até porque esse remedinho inofensivo a gente sabe que tem efeitos colaterais, muitas vezes silenciosos, mas que a gente precisa dar olhos e não ficar sobrecarregando o nosso organismo, sobrecarregando o nosso fígado para tentar metabolizar todas essas substâncias químicas artificiais. Agora, o que é natural, a gente usando da maneira correta, não vai ter esses mesmos efeitos colaterais e aí sim a gente pode entrar de maneira preventiva, como nesse exemplo que eu dei da TPM, mas, por exemplo, tá chegando o inverno, eu tô sentindo que a minha imunidade vai baixar, então eu vou usar a naturopatia para dar esse estímulo no meu sistema imunológico. Por exemplo, quando você vai então fazer essa palestra que eu estava dando exemplo, uma situação que você sabe que vai enfrentar ali um nervosismo, uma oscilação emocional um pouco maior, aí sim você pode então fazer indicações ou usar em si mesmo óleos essenciais, por exemplo, com atividade ansiolítica que eu estava mencionando, para trazer uma certa calmaria, acalmar esse temperamento aí, essa situação que está acontecendo. Então também de forma preventiva. E no sintoma, como eu estava dizendo, importante dizer que a gente não vai olhar só de maneira alopática, ou seja, alopático é o que o convencional faz, né? De você estar com dor, então vem com uma ação analgésica de combate à dor. Então é sempre uma ação contrária ao sintoma. Na naturopatia a gente pode entrar dessa forma também? O que vocês acham? Sim, como eu estava dizendo, itens com atividade analgésica, anti-inflamatória, anti-inflamatória. Tem uma inflamação, a gente vai contra ela, por exemplo. Mas a gente não faz somente essa aplicação, nem tem somente essa visão. Então, caso essa inflamação esteja sendo causada por algo que está comendo, precisa ali mudar aquele hábito. Ou se essa dor está sendo causada por uma questão emocional, né? Muita gente tem estresse e causa dor no corpo, por exemplo. Tensão, tá com ansiedade, fica com tensão nos ombros, vai ficar tomando remédio para dor nos ombros? Essa é a ação alopática. Mas o que está causando a dor nos ombros? Essa tensão emocional. Então, também olharmos para o campo emocional e, obviamente, para o campo sutil, por conta dessa ação também energética, vibracional da naturopatia que ela possui. E claro, sintomas secundários também. Essa tensão no ombro te traz dor e aí você não dorme também. O sintoma secundário, a naturopatia também vai agir. E sempre investigando, averiguando e atuando também na raiz daquela questão. Então vejam como é sempre nessa metodologia que eu trago para vocês, integrativa, de integrar as terapias essenciais, o poder total da natureza, e também olhar a pessoa, o ser ali da sua frente de forma integral. Isso na maioria dos casos. É claro que se você tiver uma infecção causada por um contato direto com uma bactéria, aquilo foi causado por um fator externo. Então eu acho que isso é um erro, eu defendo que isso é um erro de muitos profissionais desse ramo, das terapias naturais, da naturopatia, dizer que tudo vem de um campo sutil, tudo tem relação a um desequilíbrio emocional. Eu acredito que não, nem todos casos são dessa maneira. Realmente a gente desenvolve questões físicas que são causadas por fatores externos. Como esse exemplo que eu dei, de repente, né, ou sei lá, uma dor na vista de você ficar olhando para o computador sem parar com aquela luz muito forte. Tem a ver com o emocional? Não necessariamente, porém um adendo, pode ter certa relação, claro, já que se você tiver com um desequilíbrio sutil ou emocional mais desestabilizado, digamos assim, você dá campo de vazão para fatores externos terem um desenvolvimento maior no seu corpo físico também. Consegue entender isso? Então, digamos que todo mundo de casa teve o mesmo contato com aquele vírus, mas só algumas pessoas desenvolveram. Claro que isso pode ter a ver com o seu sistema imunológico, o estilo de vida, hábitos, que também está super relacionado com qualquer indicação que a gente for fazer da naturopatia, não tem como não dar olhos a isso. Mas também, claro, se você já estiver com um estresse que afeta diretamente o sistema imunológico também, nosso sistema de defesa, o estresse, por exemplo, você fica mais propenso de desenvolver aquela questão causada por um fator externo, mas que você deu o campo de vazão por um desequilíbrio no campo sutil ou emocional, entende? Então essa visão integral, a naturopatia pode beneficiar a quem você for aplicar ou a si mesmo, então não tem como
contar nos dedos os benefícios, mas vai muito além do que a gente pode imaginar. Eu espero ter sido claro. Se deixei alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai conversando e eu te vejo, claro, num próximo vídeo. Até lá!